Repita comigo: a palavra que me move. Eu creio que a palavra de Deus é que move a minha vida e a sua vida. Você não é movido por uma proposta. Você não é movido por uma proposta. Você é movido por um propósito. Você está me entendendo? E quando você é movido por um propósito, não tem nada que pare a sua vida. Não vai ter nada. Não tem um impedimento, não tem nada. A palavra de Deus lançada ao teu respeito, ela vai frutificar, vai haver salvação. A tua família que não tinha jeito, vai ter jeito. Você está me entendendo? Se não, eu preciso de um milagre, preciso da cura. A palavra de Deus em direção a você, ela pode transformar a sua vida. O problema, muitas vezes, queridos, é que nós olhamos para a palavra, olhamos para aquela pessoa que está transmitindo a palavra, né? Eu sou o cara que estou transmitindo a palavra, eu sou o transmissor, e você é o receptor. O problema é que às vezes nós não damos crédito ao transmissor, é ou não é? E aí a palavra é viva, eficaz, poderosa. Mas ele, não sei não, quase do Minas Gerais aí, né, presbítero Léo? A gente não dá bola. Jesus estava lá no capítulo 13 de Mateus, em uma parte dos versículos, que Jesus estava lá na cidade onde ele nasceu, e o pessoal falou assim: mas esse daí é o filho do Zezinho, o filho da Maria, ele era o carpinteiro aqui, não tem que ele estava fazendo todos esses milagres. Você está me entendendo? E por falta de fé, por falta de crerem na palavra de Deus, as pessoas viveram menos milagre. Então eu quero dar uma dica para você viver mais milagre da parte de Deus. Tire a incredulidade e comece a crer na palavra, independente do transmissor, porque é a palavra que tem poder. Então a palavra de Deus, ela nos move. Você está me entendendo? A palavra de Deus nos diz em Mateus 14, 22 o seguinte, olha aí, uma está concordando. Mateus 14, 22, vamos ler a palavra de Deus poderosa. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Jesus respondeu, né? Então Pedro saiu do barco onde andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Obrigado. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Acaba aí, no 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Ok, você conhece muito bem essa mensagem. Não é novidade para você que Jesus, ele estava fazendo alguns milagres, ele multiplicou pães e peixes, muitas coisas estavam acontecendo, e Jesus, já findando o dia, Jesus impeliu os discípulos para atravessarem para o outro lado. Já no começo da mensagem, você já percebe que uma palavra moveu aqueles discípulos de chegarem do outro lado. Só que até chegar do outro lado, muitas coisas aconteceram. O Senhor impeliu os discípulos de uma forma mais ou menos assim, é como se ele empurrasse todos eles para entrar dentro do barco. Mas para um bom marinheiro como eram os discípulos, que eram pescadores, eles sabiam que o mar não estava nem para peixe e que possivelmente ia vir uma tempestade. Jesus estava insistindo: entre no barco.
Ele estava impelindo, entre no barco, é uma ordem, entre no barco. Entrar no barco, querido, não é ausência de problemas. Entrar no barco, ou obedecer uma ordem da parte de Deus, não é ausência de problemas. Você está me entendendo? Ele pegou e falou: entre no barco. Uma palavra do Senhor fez com que eles entrassem, e no meio do mar, uma grande tempestade. Talvez eu e você, às vezes, estamos enfrentando um baita de um problema, e a gente está falando assim: mas isso aqui não é de Deus. Talvez o problema que você está enfrentando é para tratar com você, é para tratar o teu coração, porque o objetivo principal dessa tempestade na vida dos discípulos era fé. Repita comigo: fé. Não, repita mais forte: fé. Era fé. O Senhor estava trabalhando a fé dele. Eu não sei se você já passou por uma grande tempestade, por turbulências na tua vida, por problemas, e nesse momento você: poxa Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor para me ajudar? Você fica atemorizado. Mas a mensagem que eu tenho para você é que a palavra de Deus para a sua vida é que faz com que você se mova. É a palavra que faz você mover. Veja só, eu me movo por palavras e não por propostas. Eu me movo por propósito e não por proposta. Duas palavras aqui que significam, duas frases que significam praticamente a mesma coisa. Tem muitas pessoas que se movem por proposta e acabam se frustrando no meio do caminho, porque a proposta às vezes pode ser boa, meu querido, mas não é para você, não vai dar certo. Agora, quando você tem um propósito, você obedece os mandamentos do Senhor, você obedece a voz do Senhor, e por mais que não faça sentido entrar naquele mar que ia ser, não, vai ser revolto esse mar, hoje vai dar tempestade, mas eu vou obedecer. Aqueles discípulos conheciam do mar, eles conheciam o mar que eles estavam entrando, não era a primeira vez que eles iam navegar naquele mar, que iam atravessar o mar da Galileia. Eles sabiam que ia dar tempestade, mas mesmo assim obedeceu, mesmo assim obedeceram. Nós temos dificuldades, queridos, de ouvir a voz de Deus, né? Obedecer a voz de Deus não é ausência de conflitos, de problemas, mas você tem crido e obedecido os seus mandamentos? É uma pergunta para a minha vida e para a sua. Será que eu e você temos crido? Veja só, quando nós somos movidos pela palavra, a palavra do Senhor, é Ele que sustenta. Você está me entendendo? O que é um projeto de Deus? Família é um projeto de Deus? É ou não é? Conquistar é um projeto de Deus? Dominar é um projeto de Deus? Multiplicar é um projeto de Deus? Salvação é um projeto de Deus? Tem muitas coisas da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida que nós duvidamos. Só que eu tenho um segredo para te falar, um código viral. Aquilo que o Senhor ordena como um decreto, como um propósito que vem da parte dele, é Ele que sustenta. Então tem casamento que às vezes, mas não sei se vai dar certo, pastor. Eu conheço uns aí que só pela graça. Mas eu vou me separar porque não dá mais certo. Eu estou para conversar com uma pessoa que, eu quero me separar. Eu vou falar para eles o seguinte: ok, quer se separar? Não tem problema nenhum. Só que a ordem da palavra de Deus para a separação é que até que a morte os separe. Aí eu vou orar e vou dizer: qual dos dois quer morrer? É ou não é? Quer se separar? Qual dos dois vai se... Então você está com Jesus, a gente ora aqui, e amanhã nós estamos velando você e está tudo certo, se separa. Quero ver se vai querer se separar, é ou não é? A esposa já cutucou, viu? Te falei. Esse Jesus é tremendo, meu Deus. Então, quando é da parte de Deus, para a sua casa, para a sua família, as promessas de Deus para você, meu querido, você tem que entender, você tem que compreender que é Ele que sustenta. Os planos do Senhor é Ele que sustenta para a sua vida. O problema é que às vezes a gente faz muito plano besta, a gente não compreende o que Deus tem para nós. Ficamos aí ouvindo as vozes do mundo,
as vozes das tempestades, nas distrações, em vez de crer na palavra de Deus, falar: não, isso aqui é para mim. Não, eu vou prosperar nessa terra, eu vou dominar, eu vou conquistar. Nem que eu tenha que dar nome a outro tipo de peixe aí, né? Leão, Adão foi inteligente agora, né? Leão tem a cara de leão, né? Você já imaginou você chegar assim para o leão e dizer: mas elefante, não dá certo. Zebra, né? Tem uns aí, né? Mas amém, vamos lá. Meu segundo ponto: em meio à tempestade, para onde olhar? Você percebeu ali que o momento que eles foram impelidos, o Senhor insistiu. Aí o Senhor foi orar. Olha só, o Senhor não entrou no barco, não entrou no mar, ele foi orar. Um detalhe muito, muito impressionante que eu até acabei de falar aqui. Quando eu e você, preste atenção nisso, você que está na galeria, quando eu e você obedecemos, quando eu e você, Rafael, obedecemos a voz do Senhor, o casamento, a voz do Senhor, os projetos, a voz do Senhor, os planos, baseados na palavra, a voz do Senhor, Ele começa a orar por você. Ah, não, você não está entendendo. O Senhor intercede por nós. Você está me entendendo? É o Espírito Santo que intercede por nós, cara. O Senhor ali, o que eu estou falando, é o Espírito Santo. Jesus está à destra do Pai. É o Senhor que está intercedendo por nós. Tem casamentos aí que, vamos casar. Tem pessoas mais perto de mim, estava ali há anos juntos, né? Vou olhar para um lá que está lá atrás. Há anos juntos, eu falei: vamos casar, rapaz. Casar com a tua esposa aí, ó. Né? Vamos casar eles dois, né? Eu já sou casado e muito bem casado, né, minha esposa? Aleluia, está de férias, né? Hoje eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aí o que acontece? Eu falei para ele: casa, trem. Casar é um projeto de Deus. Mas será? Mas não sei o que, mas não, mas vamos, negativo, vamos ver nada. Vai casar sim. Aí, amém, isso aí, trem. Até você que não está esperando o varão, possivelmente ele está aqui. Em nome de Jesus, ou a varoa, né? Ele é bastante, aleluia. Aí o que acontece? Quando você ouve a voz do Senhor, você obedece os seus mandamentos, o Senhor começa a interceder por você, porque todo o projeto do Senhor é Ele que sustenta. Você tem que entender isso. Começa a obedecer: Senhor, eu vou te honrar no meu casamento, o Senhor vai estar com você. Eu vou te honrar com as minhas ofertas, o Senhor. A Bíblia fala que é para nós testarmos a Deus. O Senhor nos dá, em Malaquias, Ele nos dá a oportunidade de provar Ele. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, e eu quero ver se tu é Deus mesmo. Pode fazer isso. É a única coisa também que você tem direito de fazer. O resto você fica bem quietinho, né? Ô Senhor Jesus, obrigado. Mas Ele fazei prova de mim, a palavra de Deus diz. Faça prova. Eu várias vezes, querido, eu ofertar coisas que eu não tinha, que doía. E o Senhor, sabe? Tem uma história, eu vou falar uma minha. Eu ia falar de uma outra pessoa, mas eu vou falar uma que eu passei esses dias, eu e minha esposa. Preste atenção. Eu estava financeiramente, ali tinha um negócio para entrar, mas não tinha entrado. A conta estava no negativo. Eu falei: Deus, eu preciso de dinheiro. É dinheiro, não tem? Você ora, você faz um monte de coisa, mas eu preciso disso daqui para abastecer o meu carro. Você acha que eu não passo dificuldade? É só pela graça do Pai. Aí parece simples, né? Eu abri mão de muita coisa, cara, para estar aqui. Abri mão de um negócio que dava muito dinheiro. Eu não pensava para comprar nada. Ia comprava. Mas Deus é mais. Eu estou muito mais próximo hoje do que naquela miséria que eu vivia, só tinha dinheiro. Aí o seguinte, falei: Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Cheguei no cartório, estava vendo os negócios lá. Aí eu precisava retirar um documento. Deus é Deus, hein? Faça a prova do Senhor. Precisava retirar uns documentos e falei: bom, já está tudo pago, né? Não me peça mais dinheiro. Falei para a menina: não me peça mais dinheiro, que hoje não tenho. Aí ela falou: não, e era uma irmã da igreja. Eu já falei o nome dela aqui, inclusive, que ela já veio no culto aqui, a Carol. Falou: pastor, olha só, tem um valor aqui de X para te devolver, inclusive. Falei: o quê? Não, visualiza de novo aí que tem que pagar, é valor para pagar. Mas eu não vou pagar, fica aí esses documentos aí. Aí ela: não, eu já vou ver aqui. Foi lá dentro, falou com não sei quem, voltou: pastor, realmente, me passa o teu Pix, porque nós temos que te devolver um valor. Gente, eu vou te falar,
Se não é Deus, é o quê? Você está me entendendo? Voltou o dinheiro para mim. Deu para fazer aquilo, aquele outro, e eu falei, Jesus, obrigado. Porque às vezes eu estou pregando aqui, e parece que não, a realidade do pastor é outra. Ei, meu querido, às vezes a palavra aqui, eu sou movido pela palavra, e não por propostas, é porque é a palavra que me move. Você está me entendendo? É nela que eu estou sustentado, é nela que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Falei hoje para minha esposa, como eu amo pregar a palavra de Deus. Veio uma pessoa pregar aqui, porque eu convidei o pastor Lucas Pacheco semana passada, talvez semana que vem vai ser o pastor Daniel, era para ele vir hoje, mas ele tinha um compromisso, esqueceu. Cabeça bem, né, pastor Daniel? Mas aí eu falei, como eu amo pregar a palavra de Deus, eu tenho necessidade de estar aqui, porque é o Senhor que me colocou aqui, não foi homem nenhum. Você está me entendendo? Foi o Senhor que me colocou. Aí eu passei aqui, tem uns salva-vidas que estavam aqui na frente, eu sempre faço a volta, entro na rótula ali, sabe essa rótula aqui? Eu vou por baixo e passo pelo estacionamento e tal, e subo e entro aqui. Hoje eu falei, eu vou por cima. Que negócio de ficar se escondendo, parece por baixo, né? Vou por cima, né? Tinha que esperar o carro passar ali. Quando eu passei aqui, eu vi os salva-vidas aqui, eu quase chorei. Porque os caras chegam antes aqui, estão servindo ao Senhor. Coloca Colossenses 3,23 aí, Colossenses 3,23. Estão servindo ao Senhor. E aí eu falei, poxa, Deus, como o Senhor é bom, o Senhor nos dá o privilégio de servir ao Senhor. Olha, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A palavra de Deus está falando ali, tudo o que fizerem, é tudo. Não é tudo dentro da igreja só, é tudo na tua casa. Hoje, para fazer um chá ali, a Paula me marcou ali, né? Nem marcou por coisa normal, né? De mulher fazendo chazinho, se preocupando, fazendo alguma coisa para Deus. Eu falei, o que ela está fazendo, o Senhor está vendo. Você está me entendendo? O que você está fazendo hoje, de estar aqui ouvindo a palavra, o Senhor está vendo. E Ele te recompensa. Coloca o 24 ali, Olha para ver como que eu não estou mentindo. Nem trato com a mentira também. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Recompensa da herança, a salvação. É a Cristo que vocês estão servindo. Você recebe a recompensa da salvação na eternidade, você recebe a recompensa aqui. O Senhor, Ele não tem problema em prosperar a tua vida. Ele não tem problema. O problema somos nós, que temos, na hora de honrarmos o Senhor, mas não sei se eu vou dar tudo isso não. O que vamos fazer, né? O pastor está precisando, inclusive. Mas vamos lá. O segundo ponto que eu estava falando, em meio à tempestade, para onde olhar? O Senhor falou para eles, tem bom ânimo, não temas, sejam fortes, corajosos, pare de olhar para a tempestade e comece a olhar para a promessa e o propósito. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. Eu vou te falar que às vezes eu já fiz essa pergunta também. Se és tu, Senhor, na minha vida, isso aqui não podia estar desse jeito. Só que eu quero que você entenda uma coisa, querido. A aprovação não é aprovação, é aprovação. Esta aprovação que eu e você estamos passando é para que nós aprendamos alguma coisa. Naquele momento que ele falou, se és tu, Jesus, sou eu, então não tem como. Eles acharam que era um fantasma e tal. Eu li ali, você sabe a mensagem. Aí o Senhor pegou e vem para fora. Sou eu? Uma palavra. No início, atravesse. Veio a tempestade. Porque quem é movido pela palavra, vive o sobrenatural. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A primeira palavra, atravesse, impeliu. A segunda, só Pedro questionou. Se és tu,
pode vir. Deu mais uma palavra, andou sobre as águas. Toda palavra que o Senhor lança para a minha vida e para a sua vida, é Ele que sustenta. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou, viveu o sobrenatural. E os discípulos que ficaram no barco, Tiago, eles não viveram o sobrenatural. Eles só contemplaram o sobrenatural. Mas quem viveu foi aquele que saiu do barco, porque creu também na palavra. Você está me entendendo? Olha que profundidade essa mensagem. Creia na palavra de Deus ao meu respeito e ao seu, cara. Nós temos que ter a certeza do que Deus tem para nós. Mas veja só, às vezes nós temos a palavra e no meio do percurso, o que nós fizemos? Nós reparamos. Veja só, ele reparou no vento. Reparar do grego significa, olha só, reparar do grego significa discernir com os olhos, reparar com o uso dos olhos. Os teus olhos, querido, tem que estar fitos no Senhor. O meu alvo tem que ser Cristo. O momento que você para de olhar para Jesus, você começa a dar audiência para as coisas externas. Você começa a dar audiência para os problemas, para a conta. Ah, mas essa venda não saiu. Você começa a dar audiência para as coisas naturais, as coisas temporárias. Ei, meu querido, no meio dos problemas, não decida. A tua decisão, ela vai permanecer no meio do problema. Só que a tempestade passa e a tua decisão não passa não. Vai ficar depois para tu corrigir. Ah, mas eu me arrependi, podia ter permanecido, uma hora ia virar. Você está me entendendo? A tua decisão, ela é permanente, mas a tempestade não. Naquele momento, a lição que ele tinha que tirar foi essa. O Senhor, como se um abaixar assim, ele pegou e tirou o Pedro, que estava vivendo o sobrenatural, do meio das águas. E ele falou, homem de pequena fé, né? A palavra de Deus nos diz o seguinte, quando ele reparou ali, olha só, 1 João 4,18, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Como assim, pastor? Se você tem medo de enfrentar, igual Josué, não temos porque, seja forte e corajoso, não temos, ele falou várias vezes, você vai conquistar a terra, você vai avançar. O Senhor falou, não tenha medo. Tantas palavras para mim e para você, que nós pensamos, mas pastor, será que eu vou avançar? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu tenho que casar? Qual que é o projeto que você está inserido aí? Você fica com medo, você fica mais ou menos, não sei se vai dar certo. Você acha que Deus, um pai tão bondoso como Ele é, Ele vai olhar para você e vai deixar a desejar? A Bíblia nos fala que vós que sois maus, né, sabe dar boas coisas para os seus filhos. Imagine eu, que sou bom, e o único bom, até Jesus fala, o único bom é Deus. Ele é o único bom, nós somos mais ou menos. Deus, eu ia falar um negócio aqui, nós somos, pelo amor de Deus, mas somente Deus é bom. Você tem que acreditar nessa palavra. Para de dar atenção para as coisas do mundo, as coisas externas. Lança fora todo medo. No medo nós não conseguimos ser aperfeiçoados, melhorados. O Senhor também diz que Ele está fazendo a boa obra em mim e em você. Essa lição de fé, de perseverança, de crer na palavra que nos move, nós temos que passar ela rápido. Veja o que aconteceu aqui, ó. Em outro ponto, repreendendo a tempestade, o terceiro e último. Agora, como atravessar? É uma pergunta. Como atravessar? O que eu estou falando aqui, né? Mover, atravessar a tempestade, ouvir a palavra, que vai garantir aí que ele vai sair de dentro do barco. Agora, como atravessar? Eu coloquei aqui, creia na palavra de Deus para a sua vida. Crer, você tem que ter convicção disso. Olha só, sem fé, Jesus repreende a tempestade, é ou não é? Eles não estavam com fé, a tempestade veio, acharam que era um fantasma, sem fé nenhuma. Quem que acalmou a tempestade?
Jesus. Agora, com fé, você repreende a tempestade no nome de Jesus. Sem fé, quem repreende é Jesus. Com fé, quem repreende é você no nome de Jesus. Se você soubesse o poder de Deus que há dentro de você, meu querido, o que você está vivendo, se é uma complicação, algo complicado, um problema, você vai se colocar, o crente para ficar de pé, sabe como que ele faz? Hein, sabe ou não sabe? Sim ou não? Fala sim, não, não sabe. O crente para ficar de pé, ele tem que ficar de joelho. Está entendendo? O crente para ficar de pé, ele fica de joelho, se prostra diante do Senhor. Você sabe muito bem, eu já preguei aqui, Marta e Maria. Marta foi lá e questionou Deus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ela estava em pé e questionando, assim como se fosse apontando na cara. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí pegou, Marta foi lá e chamou Maria. Ó Maria, ele está te chamando. Jesus ficou numa distância assim, uns 500 metros. Aí depois chegou Maria, ela fez a mesma pergunta, a diferença foi a postura. Ela pegou e se dobrou, se ajoelhou. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí quando o Senhor começou a ser adorado, ele foi lá e repreendeu, ele ressuscitou Lázaro. Vou te falar, que o que ressuscitou Lázaro foi a adoração de Maria a Jesus. Não foi somente a palavra, Lázaro, sai para fora. Isso daí é mais fácil. Agora a adoração. Veja lá o versículo ali, coloca para nós ali no final, no 33. Quando os discípulos acalmaram a tempestade, ou Jesus acalmou a tempestade, os discípulos falaram: esse daí sim é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é esse que até a tempestade, os ventos fortes, ele acalma? Quem é esse? Você está comigo? Amém? Quem é esse? Então nós temos que ter a fé em Jesus. Colossenses 3,2 diz: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Em outra passagem que você conhece, eu estou finalizando, os pensamentos das coisas do alto, é tanto versículo que eu poderia citar para fazer com que você saia daqui atravessando a parede. Amém ou não amém? Há um poder de Deus dentro de você. Por que tem que pensar nas coisas do alto? Porque as coisas daqui da terra, elas são passageiras, e as coisas lá do alto, elas são eternas. Você fica pensando no modelo aqui, você afunda. Mas quando você tem os seus olhos fitos em Jesus, você continua vivendo sobrenatural, vivendo sobre as águas, caminhando sobre as águas, vivendo o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Agora vamos lá, outra passagem, eu vou finalizar aqui, que Jesus também estava no barco, e você conhece, e aí veio uma tempestade. Jesus, ele estava dormindo, e os discípulos atemorizados. Tu veja, toda tempestade na nossa vida é para uma lição. Repita comigo: toda tempestade na minha vida é para uma lição. A lição aqui, queridos, é a fé, é a confiança. É a fé, a confiança, é isso aí. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá ou fará. Você está me entendendo? Confie. Você está aprendendo a lição dos problemas. Eu vou te falar, tem problemas que eu e a minha esposa estamos enfrentando, que eu falo: Senhor, eu já quero aprender rápido a lição. Eu já quero aprender a lição para mim já ir para outro problema. Mas esse daqui eu não quero mais. Agora, quando o cara não aprende a lição, ele vive novamente o problema. Os caras estavam num barco de novo, gente. Marcos capítulo 4, 35, eu não preciso colocar. Estavam no barco e eles perguntaram: Jesus, ele levantando um grande temporal no vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e eles estavam na popa dormindo sobre uma almofada. Os caras colocaram até almofada aqui, e despertaram dizendo: mestre, não se te dá que perecemos? Tipo assim, Jesus, por favor, a gente está aqui morrendo.
Parece que, mestre, o senhor não percebe que... Não, o desespero dos caras, hein, Alex? Os caras estavam loucos, tudo molhado, vendo, não enxergavam mais nada, uma tempestade. E Jesus pegou e falou... E ele estava na popa dormindo, e ele despertando, imagine Jesus... Deu uma esticada no braço, olhou para a tempestade, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha só, ele diz: por que sois tímidos? Não, o que tem a ver timidez com uma tempestade? O que tem a ver timidez com uma tempestade? Está tudo errado. Ainda não tendes fé? Novamente, no barco é um fantasma. Na primeira passagem. Na segunda passagem, meu Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos quase morrendo aqui? Vocês estão tímidos, né? Vocês acham que eu não dei autoridade para vocês, para pisar em serpente e escorpião? Eu não dei autoridade para vocês para ligar aqui na terra e ligar no céu? Eu não dei autoridade para vocês para repreender a tempestade? Olha o que fala aqui, queridos, em Lucas 10, 19 e 20. Mas vou te falar, que parece que é só para os discípulos, que eu não sei se você está entendendo a mensagem. Lucas 10, 19 e 20. Esse é o Deus que eu e você servimos. Eu dei a vocês autoridade para serem frouxos. Você está aí comigo ou não está? Quem que está dando ali? Jesus. Ele te dá em alguma condição? Eu darei autoridade se você fazer 7 quartas-feiras? Não, mas é bom você fazer, né? Você sabe, você vem e faz 7 quartas-feiras. Para pisarem sobre as cobras. Cobra aqui é demônio, escorpião é demônio. E sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a você, mas porque seus nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. Vou te falar, você mandar o capeta lá para o lugar que ele deve ficar, que ele deve ir, Satanás, acalmar a tempestade, é chinelo. Agora, o teu nome no livro da vida, meu Deus meu, você tem que aplaudir a Jesus agora. O teu nome no livro da vida, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, né? Quando estiver frente ao mar, fique em pé e não puder atravessar, cadê a banda? Pra quebrar tudo essa hora. Chame este homem com fé, só cante. Ele abre o mar. Não esse é o Deus que eu e você servimos. Irmão, se atrás vem fará, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Se você está em Cristo, você tem autoridade para repreender a tempestade. Abra a sua boca e comece a declarar. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, ou qual é a tempestade que você está... Não, isso aqui está estranho. Ei, entenda a lição, é fé. Entenda a lição, eu preciso ser mais humilde. Entenda a lição. Pegue a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus e diga: essa tempestade eu vou passar para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Para falar como eles falaram aqui, ó. Mas no 4:41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Imagina o temor, arrepiados. Como assim? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que eu e você servimos. É o Jesus que morreu pela minha vida e pela sua vida. Eu estou louco para enfrentar uma tempestade. Você não está entendendo? Você acha que eu vou ficar dentro do barco? Eu vou sair porque eu quero viver o sobrenatural. O Pedro viveu o sobrenatural. Agora os discípulos ficaram lá. Meu Deus, mas é um cagado esse Pedro, né? Não é que está andando mesmo. Imagine a zoação depois. E aí, fera, você tirou a foto aí para me postar no Instagram, que eu andei sobre o mar, e você ficou aqui no barco? Virou zoação. Talvez o mundo vai zoar. Aí você está lá naquela igreja dos crentes lá. Você vê, mas eu estou vivendo sobrenatural. E você está vivendo o quê? Você está entendendo? O meu nome está ali escrito no livro da vida. E o teu está escrito no livro da morte? Vou te dar a opção. Vem para a quarta profética. Vem entregar a sua vida para Jesus. Amém ou não amém?